Hoje, vamos conhecer a história de uma mulher que enfrentou grandes desafios ao criar seu filho sozinha. Mas, ao invés de expressar gratidão por todo o sacrifício feito por sua mãe, anos depois, no dia do seu casamento, o filho a insulta e a expulsa com palavras extremamente ofensivas. No entanto, neste mundo implacável, cada ação desencadeia suas consequências, e tudo o que se planta se colhe. Meu nome é Célia, tenho 52 anos e tenho um marido com quem me casei depois de um romance no escritório. O nome dele é William. Trabalhamos em departamentos diferentes, mas William era uma celebridade no escritório, então eu sabia sobre ele desde que entrei na empresa. Isso acontecia porque William era um homem bonito e tinha um comportamento amigável que o tornava muito popular entre as mulheres. Desde o início, sentia uma forte atração por William. Em uma noite, durante uma festa regada a bebidas, saímos do apartamento e imediatamente nos conectamos. Descobrimos que éramos da mesma cidade natal, o que facilitou a conversa, e a química entre nós era palpável. Em pouco tempo, William confessou seus sentimentos por mim, e lembro-me vividamente de me sentir nas nuvens diante dessa reviravolta inesperada de eventos. Aceitei seus sentimentos de bom grado, e assim começamos a namorar. Nosso relacionamento florescia perfeitamente. William era sempre sereno, e nossa sintonia era tão forte que nunca tivemos uma única discussão. Então, exatamente um ano após começarmos a namorar, em uma noite memorável em que William me levou a um restaurante conhecido pela bela vista noturna, vivemos um momento mágico. Enquanto estávamos quase terminando nossa refeição, percebi que William estava nervoso e começou a falar com uma expressão ansiosa. Célia, estou verdadeiramente feliz por ter te conhecido. Se você estiver disposta, se casaria comigo? Acredito que poderíamos formar um casal incrível. Ele então abriu uma caixa com um anel, criando uma cena digna de um drama romântico. Sem hesitar, aceitei, e ele deslizou o anel de noivado no meu dedo anelar esquerdo. Em seguida, oficializamos nosso casamento com uma bela cerimônia, recebendo as bênçãos de muitas pessoas queridas. Naquele momento, senti-me a pessoa mais feliz do mundo, certa de que William e eu construiríamos uma vida repleta de felicidade juntos. No entanto, minhas esperanças foram rapidamente destroçadas logo após nosso casamento. William começou a passar mais tempo fora de casa, justificando-se com horas extras no trabalho ou jantares de negócios. Além disso, seu comportamento mudou drasticamente, tornando-se distante e indiferente para comigo. Oi, William, você poderia voltar mais cedo para casa hoje? Gostaria de jantar juntos. Estava pensando em preparar seu ensopado de carne favorito, falei. Sua resposta veio de forma áspera. Cale a boca, coma sozinha. Acho que vou me atrasar de novo esta noite. Ele saiu batendo a porta, deixando-me ali, perplexa com essa súbita mudança em seu comportamento, sem compreender o que estava acontecendo. Conforme William desejava, deixei meu emprego para me dedicar integralmente ao lar. Assim, passei meus dias solitários em casa, entregando-me incansavelmente às tarefas domésticas. Durante esses momentos de solidão, fiquei emocionada ao descobrir que estava grávida. Nutria a esperança de que, talvez, William começasse a passar mais tempo em casa assim que nosso filho nascesse. O tempo se passou, e 3 dias após a data prevista para o parto, dei à luz um menino saudável. Decidimos chamá-lo de Christian, e William segurou nosso recém-nascido com um misto de amor e emoção, levando-o às lágrimas ao contemplar seu filho pela primeira vez. Naquele momento, imaginei que poderíamos construir uma vida feliz como uma família. No entanto, ele logo voltou a se ausentar de casa. Desconfiando das atitudes de William, resolvi tomar uma medida drástica e segui-lo após deixar Christian aos cuidados dos meus pais. Ao seguir William depois do trabalho, testemunhei-o parar em frente a um apartamento. Quando ele tocou a campainha, uma mulher deslumbrante saiu. William e ela trocaram sorrisos antes de entrarem juntos. Ele estava tendo um caso, e enquanto eu processava a realidade diante dos meus olhos, algo dentro de mim se partiu. Em seguida, agi com rapidez. Utilizei minhas economias anteriores ao casamento para contratar um investigador particular e averiguar as atividades de William. Logo reuniram-se evidências de que William mantinha um caso com essa mulher, chamada Carissa, que aparentemente era sua colega de faculdade. Confrontei William imediatamente, exigindo uma explicação, mas ele se mostrou desafiador. Sim, é verdade. Estou com a Carissa há anos, muito antes de me casar com você. Mas você sabe que a Carissa exige muita atenção e é desleixada com as tarefas domésticas. Então, ela não é realmente adequada como esposa. Em contraste, você é simples e cuidadosa,
o que a torna perfeita como esposa para cuidar da casa. Foi por isso que me casei com você, além da pressão dos meus pais para me casar. William nunca me amou. Desde o início eu fui escolhida porque não custaria muito e era adequada como dona de casa. Suas palavras cruéis me deixaram arrasada. Quem mais se casaria com alguém tão feia como você? Já se olhou no espelho? William caiu na gargalhada. Então foi por isso que você parou de contribuir financeiramente para a casa? Minha voz tremia com a mistura de decepção e raiva. Eu consegui, de alguma forma, controlar minha voz e perguntei se ela estava atualizada com as últimas tendências em presentes amorosos. Então ele respondeu: ela está sempre pedindo bolsas, cosméticos e coisas assim. Honestamente, ela tem uma aparência e corpo perfeitos, mas custa uma fortuna. Mesmo assim, acabo comprando tudo o que ela deseja. Quando William proferiu essas palavras, sua expressão era arrogante e desrespeitosa. Por favor, vamos nos divorciar, finalmente consegui dizer, com um nó na garganta. William bufou com desdém: eu nunca amei você. Foi um erro me casar com você. Foi tudo sem sentido, apenas uma perda de tempo. A crueldade e a falta de remorso de William cortaram profundamente, deixando-me atordoada e magoada. Em vez de se desculpar, ele continuou a me insultar até o fim. Depois disso, eu fiz questão de garantir uma pensão de William para que eu pudesse cuidar do nosso filho e finalizei o divórcio, colocando um ponto final nessa dolorosa jornada ao lado de alguém que nunca valorizou meu amor e dedicação. No entanto, William, que nunca teve o hábito de economizar dinheiro, logo começou a atrasar os pagamentos. Ele largou o emprego e simplesmente desapareceu, tornando impossível abrir um processo contra ele. Tudo o que restou foi recolher os cacos, concentrar-me em criar bem o Christian e tentar esquecer William. Quando Christian completou 1 ano, matriculei-o na creche e consegui encontrar um emprego, retornando ao trabalho. Desde então, tenho criado Christian sozinha. Foi um desafio conciliar trabalho, afazeres domésticos e a responsabilidade de cuidar de um filho sozinha, mas fiz o meu melhor para protegê-lo da tensão de ser criado por uma mãe solteira. Até concluir o ensino fundamental, Christian era um menino amoroso e obediente, sempre demonstrando um grande afeto. Apesar de suas travessuras de vez em quando, não enfrentávamos muitos problemas com ele e seus amigos. Conseguíamos viver juntos de forma serena e harmoniosa, desfrutando de uma convivência tranquila. No entanto, quando ele começou o ensino médio, Christian começou a me dizer palavras ofensivas. Velha bruxa inútil, é sua culpa que eu tenho que viver na pobreza. Minha vida está uma bagunça por causa sua, velha maldita. Enquanto revirava o quarto, Christian despejou essas palavras contra mim. Vamos lá, Christian, acalme-se. Vamos resolver isso, tentei acalmar a situação. No entanto, ele não quis ouvir e em vez disso, gritou, calha a boca, e me empurrou. Apesar de ainda ser um estudante do ensino médio, Christian era quase tão grande quanto um adulto e conseguiu me derrubar no chão. E olhando para mim com desdém, ele murmurou, você me deixa doente, sua velha, antes de se retirar para o quarto. Essa cena se repetia com frequência. Apesar das minhas tentativas de diálogo, Christian mantinha seu coração fechado para mim. O abuso verbal e a violência se tornaram uma triste rotina, e ele frequentemente jogava toda a comida que eu preparava no lixo, na minha frente, observando minha expressão chocada. Christian riu descontroladamente, seu rosto parecia o do pai quando confrontado sobre sua infidelidade. Ficando exausta com o comportamento de Christian, a convivência com ele tornou-se cada vez mais dolorosa, e aos poucos minha afeição por ele se dissipou. No entanto, ainda sentia a responsabilidade de cuidar dele até que se tornasse adulto. Assim, comecei a economizar desesperadamente para juntar fundos para suas despesas universitárias. Christian ingressou na faculdade de sua escolha e logo começou a morar sozinho. Velha, vou para a universidade e você vai sentir minha falta quando eu partir. Você vai viver uma vida solitária daqui para frente. E não se atreva a esquecer de me enviar dinheiro todo mês. Se atrasar um dia sequer, não vou deixar passar. Christian parecia acreditar que eu ficaria abandonada sem ele. A dor de suas palavras cortou profundamente, mas eu sabia que era hora de seguir em frente e enfrentar a vida sem suas ameaças e abusos. Sentia-me genuinamente aliviada ao ver Christian partir após todos os seus abusos, tanto verbais quanto físicos. Surpreendia-me o fato de ele ainda pensar que eu o amava. Era como se ele genuinamente acreditasse que o amor dos pais era incondicional, mas a realidade era diferente. Mesmo os pais têm limites, e o tratamento terrível de um filho pode apagar qualquer resquício de amor.
Desde que Christian saiu de casa durante as férias de primavera antes de ingressar na universidade, tenho desfrutado de dias tranquilos e pacíficos. Mesmo assim, nunca deixei de enviar dinheiro todos os meses, cumprindo minha parte na responsabilidade de cuidar dele enquanto ele estiver na faculdade. Mas Christian nunca se dignou a me agradecer, nem mesmo com um simples telefonema. No entanto, isso já não me afetava mais, eu já não desejava mais nada com relação a Christian. Os anos se passaram, e ele se formou na universidade, conseguindo um emprego em uma empresa. Um dia, 3 anos após iniciar seu trabalho, Christian voltou para casa pela primeira vez em muito tempo. Oi, mãe. Faz tanto tempo que não nos vemos. Como você está, Christian, que eu não via há anos, tinha um sorriso gentil. Ah, estou bem. E você, Christian? Como vai? Perguntei, um tanto surpresa. Já fazia muito tempo desde que ele me chamava de mãe em vez de lançar insultos. Estou me esforçando no trabalho. Estou na área de vendas, então é desafiador, mas estou segurando as pontas. Nunca pensei que seria tão difícil trabalhar, ele disse com uma risada, como se estivesse voltando a ser o filho gentil que costumava ser. Depois de se recuperar um pouco, Christian começou a falar: Mãe, quero pedir desculpas por ter sido tão duro com você durante meus anos de estudante. Você sabe como é a adolescência. Eu estava passando por uma fase rebelde na época, então suas palavras pedindo desculpas pelo abuso verbal e físico me pegaram de surpresa. Embora a simples rebeldia adolescente fosse difícil de aceitar como justificativa, optei por permanecer em silêncio e ouvir o que ele tinha a dizer. Eu realmente sinto muito, mãe. Sinto muito, de verdade. Não importa quantas vezes eu peça desculpas, sei que não será o suficiente, mas eu realmente sinto muito, ele disse, abaixando a cabeça. Foi a primeira vez que ouvi um pedido de desculpas genuíno dos lábios de Christian, e isso me surpreendeu profundamente. Eu realmente sinto muito. Tenho 25 anos agora e finalmente me sinto adulto. Percebi o quanto fui terrível quando criança. Sinto muito, Christian repetiu suas desculpas. Respondi suavemente que estava tudo bem, que entendia. Se ele estivesse verdadeiramente arrependido, consideraria a possibilidade de perdoá-lo. No entanto, não guardava mais nenhum carinho por Christian. Mesmo assim, estava disposta a aceitar suas desculpas. Obrigada, disse eu. Meu rosto se iluminou instantaneamente, e ele sorriu amplamente. Na verdade, tenho outra grande notícia, anunciou. Curiosa, inclinei a cabeça para ouvir o que ele tinha a dizer. Vou me casar, revelou Christian, fiquei surpresa, não havia imaginado que ele se casaria, mas considerando que já tinha 25 anos, não era incomum essa decisão. Ela é uma colega de trabalho, chama-se Sarah. É muito fofa e uma ótima pessoa, disse ele com um sorriso. Isso é maravilhoso, parabéns, o parabenizei. Contudo, notei uma distorção leve no sorriso de Christian, uma insinceridade que me deu um pressentimento ruim. E logo minha intuição se mostraria certa. Mãe, tenho um favor para pedir, começou Christian. Por dentro, meu coração se apertou, mas mantive a calma ao perguntar, claro, qual é o favor? Ele prosseguiu, você poderia me dar um presente de casamento? Acabei de pedir desculpas pelo meu comportamento passado, então estamos quites, não é? Afinal, você é minha única família. Então, um pouco de dinheiro para comemoração seria apropriado, certo? Quero dizer, mesmo que tenhamos vivido mal, você deve ter algumas economias, certo? Por favor. Enquanto ouvia suas palavras, um arrepio percorreu meu coração. Aquela era sua verdadeira intenção. Suas desculpas anteriores eram apenas uma artimanha para conseguir dinheiro de mim. Ele não estava verdadeiramente arrependido. Christian olhou para mim com expectativa, e eu suspirei profundamente. Poderia tê-lo mandado embora sem dizer uma palavra, mas achei que seria muito duro não dar nada para seu casamento. Então, como um ato final de compaixão, decidi dar a ele um cheque com alguns milhares de dólares. Não é muito, mas pegue isso, disse. Christian recebeu o cheque com grande felicidade. Obrigado, mãe, ele disse. No entanto, por trás de seu agradecimento, eu sentia uma grande desilusão. Então, eu tenho o que precisava, então estou saindo agora, disse Christian enquanto se preparava para sair. Ah, e entrarei em contato sobre os detalhes do casamento, acrescentou rapidamente antes de deixar a casa. Alguns dias depois, Christian ligou para me informar sobre a data e o local do casamento. Certifique-se de não se atrasar no dia, ele me lembrou.
Espere um minuto, eu disse. Tenho a hora e o local do casamento, mas não haverá uma reunião entre as duas famílias primeiro? Eu nem conheci sua noiva Sara ainda, perguntei, pois é comum ter uma reunião entre famílias antes do casamento. Christian começou a rir. Ah, sim, a reunião. Bem, os pais dela são pessoas ocupadas, então não parece que isso vai acontecer. Nós nos encontraremos no dia do casamento, tudo bem? Ele explicou. Embora eu me sentisse desconfortável com a atitude de Christian, pensei que deveria ser inevitável se eles estivessem ocupados, e aceitei. Ok, entendo. E quanto a Sara? Perguntei, curiosa sobre sua noiva. Então, Sara também está ocupada, você sabe, com toda a preparação do casamento e outras coisas. Como assim? Perguntei. Ah, ela está indo para tratamentos de beleza nupciais e tudo mais. Então, está tudo bem conhecê-la no dia do casamento? Perguntou Christian. Tudo bem, se Sara e seus pais concordarem com isso, então não me importo, respondi. Acabei indo para o dia do casamento sem ter conhecido a noiva de Christian ou os pais dela. Quando cheguei ao local do casamento e estava prestes a cumprimentar os pais da noiva de Christian antes da cerimônia, fui chamada por trás. Ei, mãe, onde você está indo? Ouvi a voz de Christian, virei-me para encontrá-lo. Eu ia cumprimentar os pais da sua noiva, você sabe, já que ainda não tivemos uma reunião de família. Não tive a oportunidade de cumprimentá-los, expliquei. Christian respondeu friamente, não há necessidade disso. Quem disse que você poderia simplesmente cumprimentá-los sozinho? Fiquei um pouco surpresa com a resposta, mas insisti, mas é educado cumprimentá-los. Respondi confusa, mas Christian sorriu maliciosamente, como costumava fazer em seus tempos de estudante. Os pais da minha noiva não são o tipo de pessoa que alguém como você deveria cumprimentar. A família dela é rica e vem de um mundo completamente diferente do seu, disse Christian, olhando para a entrada do local e acenando para alguém. Ei, pai, aqui, chamou. Seguindo o olhar de Christian, vi a última pessoa no mundo que eu queria encontrar caminhando em nossa direção. Christian, parabéns pelo seu casamento, disse o homem sorridente. Era meu ex-marido, William. Fiquei sem palavras. Eu não tinha ideia de que Christian e William estavam conectados. Fiquei atordoada. William olhou para mim e zombou. Muito tempo sem nos ver, não é, Célia? Você está tão feia e envelhecida como sempre, com todas essas rugas e manchas. Você é uma velha bruxa agora, não é? Mas ei, você parece mais velha do que eu esperava. Pensei que você não pareceria ainda mais miserável, mas parece que você não mudou nada, disse ele, ironicamente. William riu alegremente. Eu estou me esforçando para permanecer jovem, por isso ainda sou um cara bonito. Ainda sou irresistível para as mulheres, você sabe, certo? Ele disse, exasperado. Obrigada por ter vindo hoje, pai, Christian disse sorrindo para William, e William devolveu um sorriso radiante para Christian. Eles me ignoraram e começaram a conversar amigavelmente. Quando a conversa deles fez uma pausa, Christian se virou para mim e declarou, de agora em diante, ele é minha única família. Na verdade, os pais da minha noiva acham que minha mãe morreu em um acidente. Então, por que você me convidou hoje? Perguntei, com o meu coração batendo rápido. Mas Christian simplesmente caiu na gargalhada, sua expressão se transformando em pura malícia. Talvez para te atormentar. Eu queria fazer você sofrer. É claro que você não tem permissão para comparecer à cerimônia, ele disse, se divertindo com sua própria crueldade. A risada zombeteira de William ecoou, reforçando a atmosfera carregada de desprezo. Suas palavras cortaram como facas afiadas, mas eu me mantive firme. Isso é tão engraçado, William se juntou a Christian, rindo. Sua risada ecoou em meus ouvidos, uma repetição cruel das palavras de Christian. No entanto, por dentro, uma calma estranha começou a se instalar. Christian continuou. Agora posso finalmente cortar os laços com a velha bruxa que odeio, simplesmente desaparecer, declarou ele, como se estivesse se livrando de um fardo intolerável. Uma pontada de surpresa surgiu em seu rosto quando eu respondi com calma, vamos fazer o que você diz, e cortar os laços, então estou saindo agora. Com um último olhar para trás, vi a confusão nos olhos de Christian. Enquanto partia, uma sensação de liberdade começou a se infiltrar em mim. Ele não fazia ideia do que realmente estava acontecendo, e por um momento, aquilo foi o suficiente para me fazer sorrir. 3 meses depois, enquanto desfrutava de uma manhã tranquila em minha folga do trabalho, preparando café, a campainha tocou.
Ao abrir a porta, deparei-me com Christian parado ali. Ele estava vestindo roupas surradas, com uma barba desgrenhada e um olhar vazio nos olhos. Sua transformação era tão drástica que mal pude acreditar. Como alguém poderia mudar tanto em tão pouco tempo? Mãe, por favor, me ajude. Deixe-me entrar por um tempo, disse Christian com voz fraca, seus olhos transmitindo desespero. Não posso deixar você entrar, podemos conversar aqui fora. Seja breve, respondi, tentando manter a compostura diante da situação inesperada. Christian, ainda com vestígios de seu antigo ego, começou a falar. Na verdade, meu pai de repente me disse que está com uma dívida enorme e perguntou se eu poderia ajudar. Fiquei atordoado ao ouvir isso e busquei ajuda de Sarah, considerando sua riqueza, pensando que ela pagaria facilmente as dívidas do meu pai. No entanto, Sarah recusou e, para minha surpresa, afirmou que não me conhecia e cancelou o casamento. Parece que William implorou a Christian para ajudar com as dívidas, e quando ele pediu ajuda à sua noiva rica, ela se recusou categoricamente e até rompeu o casamento. Eu não fazia ideia de que meu pai tinha dívidas. Nunca tinha ouvido falar disso antes. Quando Christian me contou isso enquanto chorava, perguntei em voz baixa: há quanto tempo você tem se encontrado com seu pai? Desde o início do ensino médio, ele respondeu. William começou a abordar Christian no caminho da escola para casa. Meu divórcio com William ocorreu quando Christian era apenas uma criança, então era natural que ele não se lembrasse do rosto do pai. No entanto, Christian passou a acreditar que William era seu pai após ver uma foto antiga que William mantinha. Aquela foto, uma imagem de família tirada logo depois que Christian nasceu, mostrava nós três juntos, uma lembrança de um tempo que agora parecia distante e complicado. Fiquei chocada ao descobrir que William ainda mantinha essa foto, embora provavelmente a tivesse guardado pensando que poderia ser útil algum dia. Eu sabia que não era por carinho que ele a conservava. Christian então começou a me contar as coisas ruins que William lhe disse, e eu podia imaginar o conteúdo antes mesmo de ouvir. Ele mencionou coisas como: você é pobre porque está com sua mãe. Teria uma vida melhor se morasse comigo. Eu realmente queria ter sua guarda, mas sua mãe tirou isso à força. Foi por isso que Christian começou a me dizer palavras ofensivas e agir de forma agressiva comigo desde a época em que começou o ensino médio. Ele continuou contando. Meu pai sempre se gabou de ser rico e vestia ternos caros, então eu acreditava plenamente em tudo que ele dizia. Mas agora, ao refletir sobre isso, percebo que esses ternos poderiam ter sido alugados. É totalmente plausível, não é mesmo? Um homem que não pagou pensão alimentícia durante o nosso divórcio, sem economias e que simplesmente desapareceu após deixar o emprego, não parece exatamente próspero. É difícil acreditar que ele seja realmente rico, talvez tenha se aproximado de você por causa de problemas financeiros. Ao ouvir minhas palavras, Christian abaixou a cabeça, como se finalmente entendesse que tudo que o seu pai dizia era uma grande farsa. Ele me incentivou a me casar com uma mulher rica, mas agora vejo claramente que era apenas para me usar. Christian, com uma expressão aflita e os olhos marejados, começou a explicar a situação com Sarah. Ela era parente de um cliente crucial da empresa onde ele trabalhava. Ele se viu obrigado a tentar se casar com ela para salvar seu pai da enorme dívida contraída por um investimento arriscado. O desespero tomava conta dele enquanto contava como seu plano desmoronou ao pedir ajuda financeira a Sarah, apenas para ser rejeitado. O rumor se espalhou rapidamente pelos corredores da empresa, colocando-o à beira da demissão. Em meio a lágrimas e desabafos, Christian implorou por compaixão e ajuda. Mas, mesmo diante de toda essa angústia, não consegui encontrar em mim a capacidade de sentir compaixão. Enquanto Christian tentava desesperadamente encontrar desculpas, meu olhar era gélido. Não se trata apenas do que aconteceu no casamento. Cuidei de você sozinha desde que era um bebê, garantindo que nunca faltasse nada. Trabalhei em empregos de tempo integral e parcial, além de cuidar das tarefas domésticas e da cozinha. Você só me causou sofrimento desde o ensino fundamental. Me lembro dos abusos verbais e a violência que se repetiram. Isso tudo aconteceu porque papai encheu minha cabeça de mentiras pelas quais já pedi desculpas, não é verdade? Você se desculpou, mas apenas para conseguir um presente de casamento, não por arrependimento genuíno. Deixei escapar um suspiro pesado. Você nunca se desculpou de verdade comigo. Além disso, nenhuma quantidade de mentiras justifica o abuso verbal e a violência que você me infligiu. Tentei confrontá-lo várias vezes, mas você nunca respondeu. Você poderia ter chegado até mim e perguntado se o que o seu pai disse sobre mim era verdade, mas preferiu acreditar cegamente nele.
Não sinto mais amor por você. Mesmo vendo você nesse estado de desamparo, não sinto vontade de ajudar. Por favor, saia. Christian ficou vermelho de raiva e gritou: não brinque comigo. Você é minha mãe, deveria ajudar seu filho. Você é desumana. Eu pedi calmamente para ele não gritar e apenas ir para casa, mas ele continuou me insultando. Christian então levantou o braço direito para me agredir, mas consegui recuar a tempo. Nada aconteceu além de ele começar a gemer e segurar o ombro direito. Tranquei imediatamente a porta para evitar mais problemas e disse que chamaria a polícia se ele tentasse qualquer outra coisa. Ele respondeu com um xingamento enquanto saía. Um mês depois, recebi uma ligação de Christian, mas hesitei em atender. Ao finalmente verificar a secretária eletrônica, ouvi sua mensagem. Ele disse que seu pai não o deixava em paz, pedindo dinheiro constantemente e tornando-se violento quando recusava. Era evidente que Christian estava sob extrema pressão financeira e emocional por causa de William. Mesmo com os sinais visíveis de uma lesão no ombro que ele mostrou quando apareceu no mês passado, resultado possível da violência de William, eu não conseguia sentir simpatia por ele. A violência era algo que Christian também me infligia, embora fosse menor e mais esporádica em comparação com a que ele enfrentava agora. Christian estava preso em uma situação angustiante contra William, sem poder se defender. William parecia estar viciado em jogos, gastando todo o dinheiro sem sequer saldar suas dívidas. Mesmo que Christian tentasse ajudar financeiramente, a situação nunca melhorava, pois seu pai continuava a jogar compulsivamente. Enquanto isso, Christian lutava para manter seu emprego, mas foi rebaixado e seu salário não era suficiente, já que seu pai consumia a maior parte dos recursos. Recebi uma ligação desesperada de Christian. Ele implorava que eu emprestasse dinheiro, mas decidi bloquear seu número imediatamente. Não queria me envolver mais nessa situação. Meses depois, um colega de trabalho de Christian veio me visitar, e foi então que descobri a extensão dos desafios que ele enfrentava. Christian decidiu revelar o abuso verbal e a violência de William, enviando essas evidências à polícia. William foi preso por agressão e enfrentará um tempo na prisão. Passando pelo local de trabalho de Christian recentemente, vi uma figura desgrenhada e magra em um terno, e demorei um momento para reconhecer que era ele. Estava claro que ele estava vivendo uma vida difícil. Soube depois que ele havia sido internado em um hospital psiquiátrico, mas inicialmente pensei que fossem apenas rumores. Espero que esse tempo no hospital leve Christian a refletir sobre suas ações. Embora duvide que a reflexão dele seja profunda, mas não me preocupo mais com isso. Um colega de trabalho de Christian mencionou que ele havia pedido para eu cuidar dele e gerenciar suas finanças enquanto ele estiver hospitalizado. Recusei categoricamente a oferta do colega de trabalho de Christian e o agradeci antes de dispensá-lo. Não tenho interesse em visitar Christian. Depois de me mudar e começar uma nova vida em outra cidade, estou pronta para um novo começo, liberada dos anos de sofrimento sob o tormento de Christian e William. Hoje me dedico a hobbies como jardinagem e entrei para um clube ao ar livre. Estou vivendo a vida. Ela agora é mais vibrante, e cada dia é aproveitado ao máximo. Essa história ressalta a crucial importância do diálogo dentro da família. O filho teve várias oportunidades para conversar com a mãe, porém, infelizmente, optou por confiar cegamente no que seu pai lhe disse. No final, colheu as amargas consequências de suas escolhas. Se você gostou, se inscreva e ative as notificações para não perder as próximas histórias e não se esqueça de deixar seu like. Um forte abraço e até a próxima história.